Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Obrigado por sua companhia. E se estiver recebendo essa mensagem pelo WhatsApp, peço que se inscreva no YouTube, por favor, e compartilhe o máximo que puder. Muito obrigado. Quem trabalha com o agronegócio, especificamente com granja de frangos de corte, aqueles branquinhos, não os caipiras, sabe que eles devem ficar confinados em baias com um número definido de aves para evitar um fenômeno estranho entre eles, o canibalismo. Isso mesmo, quando se junta uma grande quantidade de frangos da mesma espécie no mesmo espaço, em um certo momento eles começam a bicar uns aos outros, chegando ao ponto de matar e comer o frango abatido. Esse fenômeno acontece também, porém de maneira diferente, entre muitos dos seres vivos, principalmente na sociedade do Homo sapiens, a qual fazemos parte. Quando eles se juntam em grande quantidade pensante, chega um momento em que um diverge do outro e o sistema organizacional colapsa. Foi assim com a extinta União Soviética, com o Império Bizantino e todos os outros gigantes que tentaram controlar as massas. Funciona durante um certo tempo, e o romano perdurou mais porque não havia meios e nem a rapidez da comunicação que temos hoje, mas todos eles ruíram mais cedo ou mais tarde. E o motivo foi a discordância das opiniões em certo ponto, seja na política, na economia ou no social, não tem jeito. Todos eles desmoronam em algum tempo. Por que aconteceu o Brexit? Por que a Grã-Bretanha deixou a zona do euro? Simplesmente porque não havia mais a concordância com as diretrizes econômicas do bloco. O que vemos hoje é uma tentativa de se criar uma espécie de União Socialista da América Latina. Sim, pode ter chegado a sua vez, mas o que vai acontecer quando todos quiserem governar? Porque um Nicolás Maduro, um Daniel Ortega ou um Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, vão querer assumir o controle do bloco em algum momento. Como esses líderes vão aceitar uma liderança única e interminável do novo continente que não seja deles? Naturalmente, deve-se estabelecer um governo rotativo para que todos possam colocar em prática suas teorias socialistas de dominação. Só que a história revela que o líder que entra nem sempre segue o mesmo caminho do chefe que saiu, e os que ficaram ainda na fila nem sempre concordam com as ideias dos que assumiram. Aí começam as divergências. É praticamente impossível que uma ideia de continente socialista único latino-americano obtenha sucesso nos seus planejamentos. E a chance de durar menos tempo que os antecessores é enorme, dada a imensa extensão territorial, recursos naturais e os interesses econômicos envolvidos. O PT vai querer ser o líder para sempre? Pode até tentar, mas não vai conseguir. E se estiver tentando enrolar os sonhadores de uma pátria socialista, como os presidentes que mencionamos, logo veremos que as intenções serão identificadas e as divergências iniciadas. Antes mesmo de começar, já vemos exemplos internos acontecendo. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, mandou arquivar a ação movida pelo senador Randolfo Rodrigues contra a primeira-dama Michele Bolsonaro por ela ter fornecido marmitas para os manifestantes. O senador foi contrariado com a decisão do ministro. Se isso acontece com frequência, me digam, qual será o sentimento que nascerá no peito do senador no futuro? A diferença dos governos anteriores do PT para o que se aproxima é que naquela época o partido e seus aliados não tinham a confiança que tem hoje. Nos dias atuais, a força em excesso cega aqueles que anseiam por poder. Todos acham que podem tudo sem limites e vão querer morder um pedaço desse bolo que fascina. E controlar esse desejo desenfreado por poder será uma tarefa impossível de se conseguir. Vocês vão dizer no futuro se estamos certos ou errados. E já que falamos em Michele Bolsonaro, o marido dela está em maus lençóis. E por quê? O ministro corregedor do TSE, Benedito Gonçalves, aceitou 2 ações movidas pelo PT que incriminam o presidente e mais outras 8 pessoas, entre elas os filhos, deputado e senador, o vice Braga Neto e alguns parlamentares.
A primeira das ações trata da conduta do presidente e de seus aliados por levantarem dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral e supostamente cometer abuso político. A segunda tem como foco os atos de Bolsonaro em questões econômicas, como os benefícios liberados pelo governo durante a campanha eleitoral. Um deles é a concessão de crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. É a caça às bruxas começando, como já dissemos aqui. O objetivo pode ser tirar de circulação o atual presidente para que ele não represente ameaças ao sistema de governo que se aproxima. Lembramos que esse era um dos maiores medos do regime militar na época do presidente Juscelino Kubitschek. Ele era um líder natural, mas oferecia riscos à estabilidade e ao andamento do sistema que havia se estabelecido. E quais são as opções que Bolsonaro teria ao enfrentar o sistema de agora? Identificamos apenas 3 em se tratando de matéria orgânica viva. São elas. Opção número 1. Bolsonaro é preso e perde os direitos políticos pelos crimes que o sistema impõe a ele. E o tempo de prisão deve ser o equivalente ao que garanta a tranquilidade do sistema. E para isso, também é necessário a eliminação dos filhos para que esses não ressuscitem uma insurgência em nome do pai. O objetivo seria evitar o que aconteceu com Nelson Mandela, que depois de anos na prisão, voltou e se tornou o presidente da África do Sul. Isso o sistema não permitirá. Opção número 2. Bolsonaro partirá para o exílio e não poderá sair de avião presidencial porque será identificado e preso. Terá de contar com o apoio de algum amigo que o emprestará um jatinho para que ele possa cruzar a fronteira de algum país onde não há tratados de extradição. E no mesmo avião terão de estar também os filhos, caso contrário, poderão ser usados como iscas, exatamente como aconteceu com Pablo Escobar na Colômbia. Uou! E por fim a opção número 3, o que é uma dorzinha de barriga para quem já está totalmente borrado. Bolsonaro mete o pé na porta e chama para si a responsabilidade de uma resposta revolucionária com o apoio das Forças Armadas, pelo menos da parte que está com ele, mas para isso terá de avaliar se os que permanecem ao seu lado são maiores do que os que já debandaram para o outro lado. Ele se torna o eleito do Estado-Maior e continua no comando do país até uma nova eleição. Em se tratando de matéria orgânica viva, como já dissemos, essas são as únicas 3 opções que restam ao atual presidente diante do processo de inquisição que está batendo na porta dele. E o resultado, ou seja, qual das 3 portas o presidente decidirá abrir, nós conheceremos nos próximos dias, pois falta pouco tempo para uma resolução. E por fim, talvez isso ajude nas esperanças, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça, atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União e liberou o Exército para, enfim, efetivar a compra dos 98 blindados que havia sido interrompida por um desembargador do Distrito Federal. Agora as Forças Armadas brasileiras se fortalecem para enfrentar qualquer iniciativa hostil de quem quer que seja e em que tempo for. E nós ficamos por aqui com essa análise. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube e compartilhar o máximo que puder. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos de novo na próxima. Um forte abraço e até lá. Quai, seu app de vídeos curtos.